Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a participação dos colegas convidados, o Dr. Cláudio Rolim Teixeira, do Rio Grande do Sul, um colega com experiência enorme em colonoscopia, teve toda a sua formação no Japão, é uma das mais renomadas dentro do nosso país. Teremos ainda o Dr. Carlos Ramon Silveira Mendes, um cirurgião da Bahia que vai nos ajudar nesse evento do Cara a Cara, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre ele. E também o Dr. Paulo Alberto Falco Pires Correia, um cirurgião e um endoscopista, justamente o ponto de equilíbrio para poder moderar essa sessão, que eu acredito que vai ser muito interessante e que deverá trazer grandes frutos para todos nós. Essa sessão no Cara a Cara, a gente vai estar discutindo a displasia de alto grau ou adenocarcinoma superficial no câncer coloretal. A gente escolheu esse tema porque ele é um tema bastante controverso, porque vocês têm que levar em consideração que, seja abordagem endoscópica, seja abordagem cirúrgica, elas têm um ponto muito adequado de indicação, bastante correto, e a gente vai tentar definir que ponto é esse, que lado que isso está puxando. Existe espaço para os dois? Como é que isso deve ser feito? Quais são os cuidados? Existe alguma correlação distinta quando você tem uma lesão no colo direito, do colo esquerdo? Vai mudar a sua conduta? Se você vai conseguir ressecar essa lesão, que tipo de técnica você usaria? Quais são os dados importantes que você deve ver? Depois de ressecado, quando vier o anátomo patológico, qual a relevância de poder avaliar qual é o tipo histológico que tem esse tumor, para você definir se a ressecção endoscópica, porventura, é uma ressecção que pode ser tido como curativa e não necessária de complementação. Tudo isso a gente vai discutir nesse período de tempo. Nesse cara a cara, nós montamos de um formato em que, durante 6 minutos, o Dr. Cláudio irá falar sobre a questão do tratamento endoscópico. Na sequência, durante mais 6 minutos, o Dr. Carlos Mendes fará os comentários a respeito da cirurgia. Na volta, o Dr. Cláudio terá 3 minutos para poder fazer uma réplica àquilo que foi colocado pelo Dr. Carlos. E, na sequência, o próprio Dr. Carlos terá 3 minutos também para poder responder a essa réplica e também comentar aquilo que foi exposto pelo Cláudio. Então, eu vou apresentar agora o Dr. Paulo Alberto Correia, para que ele possa iniciar essa sessão, convidando o Dr. Cláudio para fazer a sua apresentação. Paulo, muito agradecido por você estar aqui conosco. Eu gosto sempre de lembrar a origem quando nós aprendemos as coisas. Eu sou extremamente grato ao Paulo, ao Marcelo, ao Raul, que me receberam durante um ano à tarde fazendo colonoscopia no Sírio-Libanês, que foi onde eu aprendi com eles. Então eu tenho um carinho especial com eles, que tiveram influência na minha formação. Assim como também tenho pelo Cláudio, que assim que voltou do Japão, passamos a ter uma amizade bastante significativa, bastante importante, e participamos em muitos eventos juntos. Paulo, com a palavra, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu vou ser extremamente breve, porque eu acho que o mais importante é o que nós vamos abordar nessa noite. Então, agradecer à comissão organizadora, principalmente ao doutor Eduardo, pelo convite, um honroso convite. É um grande prazer poder dividir essa mesa, tanto com o Cláudio, que é um amigo também de longa data, como com o Eduardo, e hoje eu vou conhecer o Carlos, não sei se eu já o conheço, né? Mas seguramente nós vamos ter uma noite bastante produtiva. Então, sem mais delongas, eu peço para que o Cláudio inicie a sua apresentação. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Realmente é um grande prazer encontrar o Eduardo Moura e o Paulo Correia, que são dois médicos espetaculares, 2 gênios aí da endoscopia. É uma pena a gente não poder se encontrar fisicamente, né, presencialmente, realmente sente uma falta. Durante esse tempo todo a gente vivia se encontrando em congresso, sempre uma alegria, né, encontrar os amigos. Mas, enfim, nós estamos vivendo esse momento de Covid e dessa forma online é que tem que ser. Eu queria agradecer muito ao convite do Eduardo Moura, da Sobed. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite debatendo esse tema. Já está minha tela, já está aparecendo a tela já, pessoal? Ainda não. Eu acho que o Carlos chegou aí, Edu. Ô, Carlos, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui conosco nessa sessão do Cara a Cara, em que a gente vai estar discutindo a displasia de alto grau, adenocarcinoma superficial no câncer coloretal.
Já apresentei você como colega daí da Bahia, com experiência em coloproctologia. Expliquei como é que vai ser esse jogo todo aqui de 6 minutos para cada um, com mais uma réplica de 3. E a moderação nossa e do Paulo, principalmente do Paulo Correia, que joga nos dois lados, tanto na endoscopia quanto na cirurgia. Então a gente tem aí um ponto de equilíbrio nessa balança. E a gente está dando início agora para que o Cláudio faça a primeira apresentação dele e, na sequência, será você. Você consegue compartilhar sua tela, Cláudio? Bom, pessoal, o primeiro tema que eu quero deixar bem claro é o seguinte: as células que estão presentes na mucosa coloretal, seja na displasia de baixo grau, de alto grau ou no carcinoma intramucoso, elas não têm a habilidade suficiente para romper a musculares mucosa e iniciar o processo de invasão. Então, quando essas células que estão na mucosa, ao sofrerem mutações genéticas que a tornem mais malignas, elas se tornam capazes, então, de digerir a camada muscular mucosa e invadir a submucosa, e a partir daí, então, com outras propriedades carcinogênicas, conseguem se separar melhor, conseguem, através da angiogênese, aumentar a proliferação dos vasos e, com isso, invadir os vasos e produzir as metástases. Então, o que diferencia as células intramucosas na displasia de alto grau ou no carcinoma intramucoso das células malignas que invadem a submucosa é essa capacidade de invadir, de digerir a camada muscular. Isso não é um acaso, não é uma célula maligna que cai na submucosa, elas têm a capacidade de fazer a destruição da muscular mucosa. E essa é a grande diferença, né, entre uma célula de carcinoma intramucoso e da célula que invade a submucosa. Muito bem. O carcinoma intramucoso coloretal, ele se difere do carcinoma intramucoso esofágico e do carcinoma intramucoso gástrico por um simples e importante detalhe. Na mucosa coloretal, não há vasos linfáticos. Então, o carcinoma intramucoso, no cólon e no reto, ele não consegue produzir metástase, diferente do carcinoma esofágico e gástrico, que consegue produzir metástase mesmo estando na mucosa. Então, essa é uma diferença muito importante, é um conceito básico. Por isso que o carcinoma intramucoso coloretal não produz metástase. A chance de metástase coloretal é zero. Não há caso na literatura mundial de câncer intramucoso coloretal com metástase ganglionar. A possibilidade de metástase linfonodal ocorre, então, quando esse câncer penetra a camada submucosa e, a partir daí, então, pode produzir metástases linfonodais através da invasão dos vasos linfáticos e também metástases viscerais. A chance de uma metástase linfonodal, nós vamos ver mais tarde os dados, é em torno de 10 a 15%. Muito bem. Esse caso é um caso clássico, é uma lesão deprimida, um adenoma com displasia de baixo grau. Então, vocês vejam aqui, é uma lesão muito pequena, de 1,4 milímetros, que a gente vê as glândulas bem formadas, não há uma deformidade das glândulas, elas são retilíneas, os núcleos estão alinhados. Então, esse tipo de lesão é frequentemente e apropriadamente diagnosticado como displasia de baixo grau. Os patologistas não têm muita dificuldade em caracterizar esse tipo de lesão. A concordância interobservadora é muito alta no caso de adenoma de baixo grau. Já nesse caso, aqui começa a haver certa controvérsia, e nós vamos abordar isso aí mais em detalhe. Essa lesão é uma lesão bastante incomum, porque ela é uma lesão puramente deprimida, localizada no reto distal desse paciente aqui gaúcho, de 72 anos de idade. A gente vê, com os critérios, com as características da magnificação de imagem e cromoscopia, que a superfície da lesão está erosada, não há criptas na abertura, compatível com uma lesão, então, maligna, um carcinoma intramucoso. Eu vou ampliar aqui essa foto histológica para a gente discutir melhor, tá? Então, olha só. Os patologistas ocidentais, mesmo vendo essas glândulas mal formadas, fusionadas, vocês vejam, aqui é uma aglomeração de glândulas, a gente não consegue nem dividir exatamente cada glândula de si, elas estão totalmente fusionadas, deformadas, e os núcleos dessas glândulas estão também alterados, são maiores, não tem um alinhamento como a gente vê naquela lesão de baixo grau. Então, os patologistas ocidentais não caracterizam o adenocarcinoma intramucoso do colo do reto. Por quê? Porque, como não há chance de metástase linfonodal, eles preferem chamar
de displasia de alto grau. Os patologistas japoneses já pensam exatamente o contrário. Se essas glândulas fossem vistas na submucosa, todos os patologistas iriam diagnosticar como câncer. Então, os patologistas japoneses eles veem da seguinte forma: não importa a localização dessas glândulas extremamente alteradas e atípicas, se estão na mucosa, é um carcinoma intramucoso. Não importa se não pode, se não desenvolve metástase. Os japoneses eles caracterizam a morfologia, independente do prognóstico. Então, essa é uma diferença muito grande entre os ocidentais e os orientais. Por isso que nós aqui no Brasil não temos tantos casos de adenocarcinoma intramucoso coloretal, porque os patologistas preferem diagnosticar como displasia de alto grau e não de adenocarcinoma. Apesar de serem sinônimos, há uma diferença muito importante. E vocês vão ver como ela é importante. O histórico familiar de um paciente que tem adenocarcinoma coloretal, o segmento desse e a implicação familiar não é a mesma de um diagnóstico de adenoma displasia de alto grau. Porque o adenoma displasia de alto grau é considerado como pólipo. O adenocarcinoma intramucoso é considerado câncer. Então, é uma diferença importante, significativa, não só para o paciente, como para os familiares desse paciente. Por isso que eu penso, como os japoneses, em várias formas, e nesse caso aí, totalmente de acordo com a filosofia oriental. E o tratamento desse adenocarcinoma intramucoso, ele é endoscópico, porque essa lesão, ela não tem chance de metástase, portanto, se nós ressecarmos ela completamente no local, o paciente está curado. Não há necessidade de tratamento coadjuvante, seja com químio ou cirurgia adicional. Então, olha só, esse aqui eu botei para entender melhor. Vejam que essas glândulas aqui, que estão na mucosa, tá, aqui em cima, elas são exatamente iguais às essas que invadiram a submucosa. Não há diferença alguma na sua morfologia. Então, os japoneses, ao meu ver, estão corretos em diagnosticar o câncer intramucoso pela aparência das glândulas. Aqui, essas glândulas, então, penetraram a muscular da mucosa, romperam a muscular da mucosa e estão chegando na submucosa. É um adenocarcinoma invasivo da submucosa com diferenciação bem diferenciada. Nesse tipo de lesão, a concordância, tanto ocidental quanto oriental, é muito alta. Todos os patologistas concordam que nesse tipo de caso, onde há invasão da submucosa, o diagnóstico de adenocarcinoma é correto. Cláudio, já deu 6 minutos, querido. Já deu 6 minutos. Tá bom. Eu vou acelerar aqui, ó. Então, a variabilidade interobservador no grau de displasia em pólipos coloretais, tá, entre esse estudo aqui de 4 patologistas gaúchos experts, é muito baixa, capa de 0,4. Então, a gente tem que ter cuidado nesse diagnóstico, porque dependendo do patologista, ele pode dar displasia de baixo grau, de alto grau ou de adenocarcinoma intramucoso. É muito baixa a concordância. Vou acelerar aqui, então, Eduardo. Nesse caso, então, para terminar, vocês vejam aqui a exata transformação da lesão. Ó. À direita, nós vemos, então, as glândulas bem definidas, uma displasia de baixo e alto grau, e aqui, chegando à esquerda, ó, nitidamente a gente vê a transformação maligna, onde há invasão profunda da submucosa, caracterizando aqui, sim, um adenocarcinoma, indubitavelmente. Então, considerando essas características, a gente pode fazer o tratamento endoscópico curativo de todo o adenoma coloretal, independente do grau de displasia, do carcinoma intramucoso, do carcinoma submucoso invasivo, desde que ele seja bem diferenciado, a invasão seja mínima, sem invasão vascular e a aglomeração glandular seja de grau 1. Isso aqui são indicações absolutas para o tratamento endoscópico. E obrigado aí pela atenção. Voltamos depois. Obrigado. Excelente. Carlos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Se você puder já colocar sua tela conosco. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite à Sobed, ao Eduardo, aos colegas que estão comigo hoje à noite. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho do Março Azul, pela Sobed, e falar um pouquinho sobre esse confronto, na verdade, do cirurgião e do endoscopista, né? Sobre a displasia de alto grau e o adenocarcinoma superficial. Todo mundo já sabe essa evolução, a evolução natural dos pólipos, a transformação com câncer coloretal, isso é bem sabido por todos, mas isso é importante para a gente saber realmente o momento certo de um tratamento endoscópico e um tratamento cirúrgico desses pacientes. Então eu tenho que estar sempre atento, alerta a essa evolução.
De acordo com o tipo de lesão, se é o paciente é um adenoma com displasia de baixo, alto grau, carcinoma, existe um tipo de tratamento, uma polipectomia, uma ressecção transanal ou excisão total do mesorreto nos cânceres de reto. Então, você tem que bem distinguir cada tipo de lesão, o aspecto da lesão, para escolher o melhor tratamento. Então, muitas vezes você depara com a situação, com uma lesão como essa, uma lesão espraiada, uma lesão grande, que dependendo do seu aparelho de endoscopia, se você tem um aparelho muito bom, você consegue distinguir bem o tipo de criptas, o padrão de criptas, você pode até definir se isso tem um células de adenocarcinoma ou não. Mas nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia, tem disponível no seu arsenal, para poder dar uma melhor definição dessas criptas e definir que tipo de lesão é essa, se é um adenoma de alto grau ou um adenocarcinoma. E aí, muitas vezes, quando você vai fazer uma ressecção transanal convencional dessas lesões, você tem muita dificuldade. Você tem dificuldade de expor essa lesão. Aquelas lesões mais altas é mais difícil de fazer essa ressecção, porque o reto é uma cavidade virtual, é uma cavidade estreita, é uma cavidade pequena. Isso dificulta bastante essas ressecções. Algumas vezes você está fazendo um procedimento e tem lesões mais extensas. Então você depara com essas situações. Uma lesão bastante extensa no reto, é uma lesão que já foi tentada uma ressecção endoscópica, e se torna difícil fazer essa ressecção por via endoscópica. Então você vê que a lesão baixa, você vê que já tem uma cicatriz aqui nessa porção superior de uma ressecção prévia, e se torna bastante difícil. Mas se você tem o advento da microcirurgia endoscópica transanal, eu posso sim fazer uma ressecção de espessura total da parede, eu posso tirar essa lesão íntegra, uma lesão inteira para o patologista, e com isso eu consigo sim dar um espécime inteiro para o meu patologista. Ele consegue analisar todos os critérios que eu preciso cura desse paciente. Se esse paciente vai estar curado por uma ressecção transanal endoscópica ou se eu precisar fazer uma outra abordagem. Então, se é uma lesão extensa, eu demarco toda essa lesão e eu vou fazer uma ressecção de espessura total da parede para a remoção completa dessa lesão. Então, é um procedimento bastante delicado, cuidadoso. Você vê uma lesão bem vir na borda anal e ela se estende aí por 5, 7 centímetros de extensão, mas que você tira por inteiro, e isso facilita, sim, os nossos resultados. E aí o que você observa muitas vezes? Quais são os benefícios, quais são as vantagens de fazer isso? Então, quando eu faço a ressecção transanal, eu tenho uma melhor visualização do meu espécime, eu tenho um menor tempo operatório em relação à ressecção laparoscópica, uma menor perda sanguínea, um menor tempo de hospitalização do paciente, diminui o uso de analgésico e uma menor complicação. Que desvantagem, você precisa ter um equipamento para poder realizar esse procedimento. As indicações realmente são limitadas e exigem uma curva de aprendizado do cirurgião para fazer esse procedimento. Então, quando você faz uma ressecção transanal endoscópica, você vê que você tem uma manifestação da imagem, eu tenho uma melhor instrumentação e uma melhor avaliação do patologista. O patologista é uma peça mais íntegra. Então, você é uma espécie menos fragmentada, com menor comprimento de imagem, e com isso eu tenho uma recidiva local menor. Então, o que é que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar a profundidade da lesão, se tem invasão linfática, o grau de diferenciação e as margens cirúrgicas. Isso tudo vai me dizer se esse paciente vai ter um comprometimento linfonodal ou não. Então, o que tem na literatura, tem alguns trabalhos mostrando realmente quais são as variáveis que eu preciso avaliar. O grau tumoral, a presença de invasão vascular, a presença de tumor bud, o padrão histológico do cribiforme, o tipo de crescimento do pólipo, se é um pediculado ou um céssio, a presença de zona de depressão, a presença de comprometimento de adenoma e a produção de mucina. Então, essas são as variáveis qualitativas. E as qualidades quantitativas é o diâmetro da lesão em milímetros, a classificação de RAD, a largura da invasão da submucosa em micrômetros, isso é importante, e a profundidade da invasão da submucosa em micrômetros também é importante. E essas informações eu tenho que ter numa peça cirúrgica, uma peça de ressecção de um tumor, porque sem essas informações fidedignas eu não posso dizer se eu posso estar curado o paciente ou não. Então, o paciente tem um adenocarcinoma, ele pode estar curado se ele tiver todos os fatores de bom prognóstico. Eu não preciso fazer uma ressecção cirúrgica, uma cirurgia de resgate para esse paciente. Então, o grau de radíase é importante? Porque o nível 4, ele tem já uma invasão mais profunda, então eu preciso considerar, sim, para esse paciente, uma abordagem cirúrgica mais radical, se tem uma invasão maior. Então, outros estudos mostrando realmente que a margem livre maior que 2 milímetros, sem invasão linfática, grau histológico bem diferenciado ou moderadamente diferenciado, esse tratamento, o paciente pode ser indicado um tratamento conservador. Mas se o paciente tem grau histológico alto, mais expositivas do pólipo céssio ou um carcinoma polipóide, ele tem que ir para uma cirurgia. Então, de mensagem que eu quero deixar para vocês sempre: avaliar sempre a idade do paciente, a comorbidade, a expectativa de vida, a morbidade cirúrgica desse paciente
e, sim, principalmente, a qualidade do seu espécime removido. E isso, sim, vai definir qual é o melhor tratamento do paciente, se é um tratamento conservador após a ressecção ou um tratamento cirúrgico. Então, o que tem que fazer para câncer, para essas lesões? O tratamento é individualizado. Para cada paciente, eu tenho que ter uma conduta. Não existe uma conduta, uma receita de bolo para o tratamento dos cânceres de reto. Eu preciso ter cada paciente individualizado para cada paciente meu. Então, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe toda unida, para poder escolher qual a melhor forma de abordagem dos nossos pacientes. Então, cada paciente, uma forma de tratar. Muito obrigado a todos os presentes. Vamos agora para a nossa discussão, que é a parte mais importante. Cláudio, você tem 3 minutos, por favor, para depois a gente colocar o Paulo para poder discutir com você. 3 minutos, por favor. Ok. Bom, agora eu vou falar, não preciso de slide. O Carlos colocou muitos pontos interessantes, né? Eu acho que há uma linha que diferencia, uma linha demarca uma etapa, uma época de uma outra. No momento em que começou a se fazer a dissecção endoscópica submucosa, as técnicas cirúrgicas que utilizam TEM, né, ressecção transanal, enfim, que usam dilatadores e tal, a dissecção da submucosa, ela superou com ampla vantagem essas técnicas cirúrgicas, na minha opinião. Por quê? Porque a visão endoscópica ela é muito melhor através da colonoscopia direta do que a que o cirurgião tem utilizando as técnicas transanais. A gente enxerga muito melhor. E a dissecção submucosa, ela possibilita a ressecção total da lesão. Não há mais o fatiamento da lesão como se fazia com a técnica Pismil. Com certeza, um ponto da dissecção submucosa é o tempo que se leva. É uma técnica realmente muito demorada, que exige uma capacidade técnica muito diferenciada, mas eu acredito que ela vai evoluir muito, e inclusive já está se fazendo a técnica de dissecção submucosa robótica, que está facilitando muito. Então eu vejo, né, não é que você está puxando a brasa para o lado do endoscopista, eu vejo que no reto, a dissecção da submucosa, ela supera com vantagens, com muita vantagem, as técnicas de ressecção cirúrgica. Mas é um caso importante de se mencionar. Nenhuma técnica, nem a dissecção da submucosa, nem a ressecção cirúrgica transanal aborda linfonodos. Então, nós temos que estadiar muito bem a lesão que nós vamos tratar no reto. Né? E uma questão também muito importante é que, no reto, a possibilidade de uma colostomia sempre vai favorecer o tratamento endoscópico. Já no cólon direito, por exemplo, lesões muito extensas no cólon direito, devido à dificuldade técnica da dissecção da submucosa, eu não vejo assim como um prejuízo grande para o paciente ser submetido a uma ressecção laparoscópica, uma colectomia laparoscópica, em lesões muito extensas do colo direito. Mas eu quero deixar bem claro que a dissecção da submucosa marca uma época diferenciada. A partir daí, nós não ressecamos mais em fatia, a gente resseca em bloco, o espécime é examinado perfeitamente, então é uma grande vantagem em relação ao tratamento endoscópico, ao tratamento cirúrgico transanal, que, até eu quero ver a opinião do Carlos, pode causar dilatação do esfíncter anal, certos problemas de incontinência, enfim, e nesse sentido também a dissecção da submucosa ela é superior. Carlos, por favor, 3 minutos. Vamos lá. Então, respondendo, realmente, a incisão total, a SD em si, então a SD, na verdade, quando vai fazer essa ressecção, ela é bem comparável ao TEL, tá? Então, consigo resultados semelhantes. A única coisa que vale a pena chamar a atenção é que, na verdade, quando você faz SD, você faz a secção de submucosa. Então, não tira uma espessura total da parede. Então, algumas vezes, eu preciso ter uma espessura total para exatamente avaliar todo o espécime cirúrgico. Então, aquelas lesões que é um adenoma tubular com displasia de alto grau, que eu tenho meio dúvida se isso é um carcinoma in situ, um adenocarcinoma T1, realmente o TEL supera um pouquinho a SD nesse sentido, tá? Mucosectomia realmente, para mim, é abolido para remover essas lesões de reto, então não dá para fazer uma mucosectomia hoje em dia, aquelas ressecções de Pismil fatiadas, isso prejudica muito o resultado do nosso paciente, tá? Então, hoje, ou você faz o SD realmente, que é espetacular, mas comparado com o TEL. O ruim realmente é o tempo cirúrgico do ISD é bastante prolongado, e tempo cirúrgico hoje, tempo de procedimento, quanto maior tempo anestesiado o paciente, maior tempo de ter algumas complicações, tá? Então, em relação às ressecções mais baixas,
eu prefiro a ressecção transanal endoscópica com o TEL. A ressecção transanal convencional, para mim, também realmente é abolido o uso dela, porque realmente a convencional é difícil você fazer uma boa ressecção. Em relação aos pólipos mais altos, realmente o USD vai ser muito bom para as lesões mais altas, sigmoide, colo transverso e colo direito, porque aí sim você vai evitar uma cirurgia, uma colectomia nesses pacientes, quando você faz uma boa ressecção. Mas no reto, são bem comparáveis as duas técnicas, são bem semelhantes as duas técnicas, tanto o ISD quanto o TEL. Paulo, por favor, assuma a moderação. Seu microfone está desligado. Agora tá? Agora sim? Ok. Como é que você quer que eu conduza? Você quer que eu faça alguns comentários e perguntas? Qual é o tempo que a gente tem, que eu não recebi isso? Agora nós vamos até as 8 horas, nós temos 32 minutos. Você pode Até ponderar as as duas. Você pode ponderar as duas apresentações e colocar um pouquinho de pimenta neles, porque eles só estão falando de reto, não falaram nada de cólon. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Mas... Então, a primeira coisa que eu acho importante, todos os eventos que a gente tem participado nesses vários anos de atividade, existe uma confusão muito grande entre o cólon, né, e o cólon em reto, e como disse muito bem o Cláudio, o esôfago, o estômago e o intestino delgado. Então, o cólon tem uma característica própria, que é muito importante que a gente se lembre quando a gente está tratando as doenças do cólon, que as lesões que estão restritas à mucosa, como disse o Cláudio, vou repetir, tá? Elas não causam metástases, porque não existem vasos na mucosa do cólon, diferente dos outros segmentos do tubo digestivo. Então, mesmo que essa lesão, como o Cláudio mostrou, e eu concordo com a escola japonesa, porque a alteração citoarquitetural ela é muito clara. E uma coisa é a gente ver um adenoma com displasia de alto grau, em que a gente vê umas glândulas bonitinhas, etc., e um adenocarcinoma, quando a gente vê aquele grau de distorção que o Cláudio mudou. Então, realmente é diferente. Mas, independente disso, como o Cláudio também falou, estando restrito à mucosa, a gente chamando de adenoma com displasia de alto grau, ou adenocarcinoma, qualquer que seja, ele é 100% curável endoscopicamente. Quais são os fatores limitantes dessas lesões? Tamanho e localização. Porque mesmo sendo curados endoscopicamente, às vezes a gente se depara com uma lesão que ela não é ressecável pela posição que ela apresenta. A possibilidade de uma complicação, uma perfuração, uma hemorragia é muito grande. Então, nesse ponto, a gente deve encaminhar esses casos para cirurgia. Então, eu não sou nem de um lado nem do outro, eu sou em cima do muro, tá bom? Eu acho que todo mundo tem o seu lugar nessa história, e como o Ramon falou, tá? Tinham falado do Carlos Ramon, eu falei, não conheço o Carlos Ramon, mas o Ramon eu conheço. Então, existe lugar para todo mundo. Quem ganha com essa história é o paciente, o que a gente tem que estar preocupado é com o paciente. Então, tem um outro fator que o Cláudio deixou meio superficial, porque realmente a apresentação dele a gente viu que era muito completa, mas não cabia em 6 minutos, né? Que é essa situação do brotamento, que vem do nome BUD em inglês. Isso é uma outra situação que a gente tem visto há alguns anos no câncer coloretal, já existia, mas a gente não identificava, como uma série de outras coisas que a gente veio aprendendo nesse tempo, e que é um fator relevante, é o pior prognóstico que nós temos, e que é o mesmo comportamento que existe nos tumores de esôfago, em que existe a propagação de células neoplásicas pela submucosa. Então, muitas vezes a gente retira uma área que tem esse tipo de lesão e a lesão já se espalhou para uma área maior. Então, quando a gente tem o budding de grau moderado ou de grau intenso, né, que seriam mais do que 5, né, clusters de células neoplásicas na submucosa adjacente por campo de grande aumento, isso aí piora muito o prognóstico. A gente tem que ir para a cirurgia, não adianta a gente querer inventar moda. Então, esse é um outro fator de muito grande importância, assim como também as lesões indiferenciadas, tá? Até recentemente, eu estava discutindo isso com um patologista, desculpe eu estar estendendo um pouquinho, mas acho que é uma informação importante.
o patologista, muitas vezes, quando ele recebe um tumor, né, um adenocarcinoma, como o Cláudio classificou, e nós vamos usar essa terminação, e ele é indiferenciado em células de anel de Synnet, tá? Provavelmente ele tem alguma invasão na peça que o patologista não foi capaz de identificar. Então, o patologista fica muito incomodado quando ele recebe um adenocarcinoma indiferenciado, intramucoso, intraepitelial, para ele analisar. Então, existem algumas pessoas hoje que, inclusive, indicam a cirurgia nesses casos. Então, vocês veem que são algumas pequenas coisinhas que a gente tem que conhecer bem para a gente poder dimensionar o grau do problema e encaminhar para o tratamento correto. Cirurgia complementar ou não. Bom, em relação à apresentação do Ramon, ele fez uma apresentação extremamente técnica, a gente percebe que ele tem uma simpatia muito grande pela cirurgia endoscópica transanal, que é um excelente método. Eu acho que aqueles que estão bem treinados conseguem fazer a mesma coisa que a gente faz na dissecção endoscópica da submucosa. Então, isso é chover no molhado, isso é preferência do indivíduo. Aqui em São Paulo, Ramon, as pessoas que faziam as ressecções transanais acabaram, mesmo apesar do tempo prolongado da dissecção endoscópica da submucosa, passando a bola para a dissecção endoscópica da submucosa. Mas aí não tem que puxar a sardinha para nenhum lado. Se o cirurgião é bem treinado na ressecção endoscópica transanal, nas lesões do reto, né, que são alcançáveis por esse método, acho que as coisas se superpõem. O problema é como foi dito pelo Edu e pelo Cláudio. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no reto, mas não dá para fazer no resto do cólon. Então, passou daquele segmento que a gente consegue alcançar, né, na ressecção transanal, realmente não dá. Aí o que sobra mesmo é a endoscopia. Lembrar que quando a gente faz uma ressecção, né, a gente tenta sempre tirar a peça em o menor número de fragmentos. E isso é uma coisa muito importante para o endoscopista, saber quais são os limites que ele tem. E lembrar você que não é tudo que é dissecção endoscópica da submucosa. Muitas das lesões, elas não têm uma possibilidade de invasão grande. Então, a mucosectomia, como a mucosectomia fatiada, ainda cabe na maior parte dos casos, tá? A dissecção endoscópica da submucosa, ela tem 4 grandes indicações, tá? Que a gente limita a essas possibilidades, né? Que são algumas situações bem específicas para que haja essa indicação, tá? Então, comentando as duas apresentações, eu sei que o Cláudio deixou de mostrar muita coisa bacana. Se ele quiser agora citar alguma coisa que ele queria mostrar e que não deu tempo, por favor, faça. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Você falou, e eu já concordei com você, que adenocarcinoma é diferente de adenoma de alto grau. Só que você falou em termos de acompanhamento, né? Então, me diga, como é que você modificaria o acompanhamento desses doentes se você ressecou uma lesão e o patologista deu um adenocarcinoma intramucoso e não um adenoma com displasia de alto grau? Como é que você encaminha esse paciente, Cláudio? Como é que você propõe o retorno dele? O que mais você pede para ele fazer? Os familiares dele? Explora um pouquinho mais essa veia. Perfeito. Não, Paulo, perfeito. Você foi perfeito. Né? Sim, até foi interessante essa tua posição aí, porque justamente ficou um intermediário entre eu e o Ramon, colocou muito bem. Eu também concordo muito bem com o que você falou da piscina, que a gente não consegue falar tudo em 6 minutos. Isso, né? A gente poderia falar em uma semana isso aqui, que nós estamos abordando. Né? Então, só você falou 24 minutos. Eduardo, eu não tenho nada para fazer hoje. Por mim, eu continuo aqui até meia-noite. Está muito bom isso aqui. Não, então, a mucosectomia epistemil, com certeza, tem o seu espaço, né? E vai continuar tendo. As lesões que são menores, que são bem caracterizadas endoscopicamente, podem ser tratadas perfeitamente pela mucosectomia epistemil. Agora, a questão que o Paulo me colocou, eu vejo o seguinte, Paulo. Quando o paciente tem o diagnóstico de câncer coloretal, o risco dos familiares dele, pelo menos, dobra. Certo? Quando ele tem o diagnóstico de pólipo, de adenoma, o risco de câncer não dobra. Ele fica um pouco acima da população em geral. Então, essa diferenciação é muito importante. Em termos de metástases linfonodais,
displasia de alto grau e carcinoma in situ é a mesma coisa. E o tratamento é idêntico. Agora, eu vejo a diferença maior no segmento, onde, quando a gente tem carcinoma, o segmento endoscópico é mais curto, a gente faz, em geral, em 3 meses, e displasia de alto grau, o segmento é mais longo, a gente pode fazer até em 1 ano, 6 meses a 1 ano. Agora, a importância do risco familiar é completamente diferente, né? A questão do adenocarcinoma intramucoso é só uma questão de tempo. Aquelas células ali que estão na mucosa cancerosa, em algum tempo, algum momento breve, elas já vão estar lá na sua mucosa. E aí o aconselhamento genético é outro. Por isso que eu acho que o diagnóstico da lesão coloretal, que os ocidentais incluem tudo no mesmo guarda-chuva, né, o umbrella, o adenoma de alto grau e o câncer, por que não dá metástase? Mas a situação de risco é completamente diferente. Então, eu acho que nessa área a gente poderia usar, algumas vezes, marcadores tumorais, né, mais específicos para realmente diferenciar cada lesão. Cada vez mais a genética está influenciando no segmento e no tipo de prevenção que as pessoas fazem, e eu acho que a endoscopia e a cirurgia devem seguir nessa mesma direção. Os endoscopistas hoje são patologistas, a gente vê muito, com muita precisão e aumento, as criptas e a situação arquitetural, e brevemente nós vamos ter geneticistas também, porque nós vamos ter que ter esse conhecimento de lesões e os seus aspectos genéticos. A gente nem falou no adenoma serrilhado, que também tem uma característica genética diferente. Então, tem que haver um avanço mútuo, a gente tem que avançar patologicamente e tem que avançar também geneticamente. Esse é o futuro que eu vejo para a direção que está indo a nossa especialidade. Paulo, só para a gente colocar duas questões que foram formuladas pelo Alton e pelo Lix. O Alton, ele pergunta para o Ramon, o TEL versus ISD para adenocarcinoma intramucoso de reto. Quando é que ele decide por uma técnica ou por outra, tendo ele, suponhamos, um endoscopista capacitado para fazer o ISD? Qual é o ponto de corte que o Ramon utiliza? E a outra pergunta é a do Lix para os dois. Ele gostaria de ouvir dos dois como eles diferenciam o T1B ressecável ou não endoscopicamente. Ok. Excelente perguntas, todas as duas. Eram boas discussões. Então, assim, geralmente, ISD e TEL, o critério é muito mais do gosto de cada um, tá? Os resultados da literatura do ISD bem feito e um TEL bem feito são iguais. Não tem diferença nenhuma. A minha preferência é fazer a ressecção cirúrgica do TEL pela facilidade e a capacidade que eu tenho de realizar essa abordagem. A ISD determina uma grande habilidade do endoscopista e vai fazer esse exame. O que é que eu uso muito em referência? Então, aquelas lesões maiores, as lesões mais extensas, grandes, que eu sei que um ISD vai ser um ISD bastante demorado, então vou dizer, aquelas lesões maiores do que 5 centímetros, a minha preferência sempre é o TEL, tá? Uma lesão de 5, 6, 7 centímetros, o procedimento vai demorar 2, 3 horas de procedimento com ISD. Com o TEL, você vai fazer um procedimento desse em 30 minutos. Então, se a lesão tem maior que 5 centímetros, a minha preferência é pelo TEL. Se for menor, dá para fazer por um ISD com um profissional bem capacitado e bem habilitado. E em relação à outra pergunta, é o tipo 1B. Realmente, muitas vezes, você fica muito na dúvida se você tratou o paciente ou não tratou o paciente. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes é você ter um bom patologista que possa dar mais detalhes, ou maior número de informações para me definir se esse paciente tem um risco maior de invasão linfonodal ou se esse paciente tem um risco menor de invasão linfonodal. Então, acho que o estudo do patologista, todas aquelas informações qualitativas e quantitativas, é o que vai me dizer se o paciente está curado ou não está curado endoscopicamente após a ressecção do pólipo. Cláudio? Perfeito. Sim, não tem como a gente ter uma precisão muito acentuada na diferenciação do T1B, T1A, no sentido assim, milimétrico, né? O que eu acho que dá para fazer é quando é o padrão 5N, ou seja, que sugere uma invasão maciça da sua mucosa. Nesse tipo, eu daria preferência para fazer um tratamento cirúrgico e evitar o tratamento endoscópico. 5N, que indica uma invasão maciça. Agora, o 5I,
ou o 5N ainda muito inicial, dependendo das características de cada paciente, e se for no reto. Se for no reto, muitas vezes a gente tenta fazer o tratamento endoscópico, e aí vai aguardar o resultado da patológica para evitar uma colostomia. Agora, no cólon direito, uma lesão extensa, que eu vejo que tem um padrão 5N, eu não faço mais tratamento endoscópico nenhum, nem SD, nem a mucosectomia. Por quê? Porque há chance de metástase linfonodal, e aí no cólon direito não há a necessidade da colostomia, então é muito importante o local onde está situada a lesão e também a idade de cada paciente. O reto é um ponto muito diferente, né? Porque os pacientes realmente não gostam de fazer a colostomia, é uma situação que transfere muitas implicações. Então, no reto, às vezes a gente avança mais na possibilidade de tratamento endoscópico, justamente para evitar a colostomia. Mas um ponto ali que o Ramon não respondeu é o seguinte: como é que fica o esfíncter, Ramon? Aqui no Rio Grande do Sul a gente se preocupa muito com o esfíncter, não fica direitinho, tem continência, como é que fica? Claro, a minha tese de mestrado realmente foi sobre isso, tá? Então eu fiz uma avaliação dos pacientes antes da ressecção transanal com o TEL e os pacientes após a ressecção transanal com o TEL. E realmente, em relação à avaliação da manometria pré-operatória e pós-operatória, o paciente tem um pouco de escape, de Solin, nos primeiros 30 dias. Após 30 dias, a gente, por manometria e por score de Wexner, não houve nenhuma diferença em relação à perda da continência. Então, por que isso? Porque o TEL ele é estático. Então, ele dilata aqueles 4 centímetros de diâmetro, mas não fica movimentando. É diferente quando eu faço uma ressecção convencional, que eu preciso ficar tracionando aquele esfíncter. Então, eu não vou lesionar o esfíncter por tração, porque eu mantenho ele dilatado por um período, que é o período cirúrgico. Então, isso foi minha tese de mestrado que eu fiz, e realmente não tive nenhuma diferença na avaliação esfincteriana dos pacientes. Pode ficar tranquilo. Não, é um ponto muito importante. Ramon, sabe qual é o viés do seu estudo? É que você estudou em baiano e não em gaúcho. E gaúcho é diferente. Agora, Edu, deixa eu fazer uma pergunta para o Ramon, que é muito importante, porque a pergunta do Lix e do Alton, obviamente, caiu muito bem, mas eles já estão falando na lesão invasiva, né? Nós estamos primeiro brincando com a lesão restrita à mucosa. Mas, vamos lá. É uma coisa que o Ramon falou muito importante, e eu gostaria de explorar justamente esse lado cirurgião dele, que é em relação ao estadiamento, tá? Enquanto nós, como endoscopistas, a gente consegue fazer um estadiamento superficial, como o Rolim falou, analisando a possibilidade do grau de invasão da lesão, para depois decidir se nós tratamos ou não, nós cirurgiões, tá? Eu posso brincar dos dois lados, porque eu faço as duas coisas, a gente tem uma série de limitações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, o que nós temos em 2021 que nos garante que a gente está fazendo o melhor tratamento para o paciente? Que exame que você se foca e quais são as dificuldades que a gente tem? Realmente, o exame endoscópio bem feito é a primeira etapa, tá? Avaliação de cripto, tem um aparelho bom, isso é a primeira etapa. E aí, o que a gente faz, na verdade, de estudos? Hoje a gente vai fazer os exames de estadiamento, então uma ressonância é importante por tumores de reto. A ressonância hoje me dá muitos detalhes em relação à invasão de submucosa, de mucosa, da muscular. A gente tem também, para os tumores de reto, a ultrassonografia 3D. Então também me dá bastante detalhes. Eu sempre gosto de comparar uma ressonância com o ultrassom. Acho que um complementa o outro e me ajuda durante o meu diagnóstico para câncer de reto. Tá? Hoje em dia, realmente, tem algumas coisas que a gente pode estudar. A parte biológica também. Então a gente tem pesquisa de células biológicas no sangue, biópsia líquida, para ver se tem possibilidade também de carcinoma nesses pacientes. Então acho que um bom estadiamento pré-operatório, uma avaliação, uma boa endoscopia, um bom exame de imagem, uma ressonância, ultrassonografia, tá? Acho que são os tópicos mais importantes, sim, para estadiar nossos pacientes. E acho que sim, e se você ressecou o pólipo, é o patologista. Para mim, eu cansei de pedir revisão de lâmina por uma biópsia que veio só lá, um adenocarcinoma sem muitos detalhes. Então eu preciso saber o tamanho dessa lesão, se é maior que 3 centímetros ou não, se tem tumor bud, se tem o RAD, se tem invasão de linfática, não tem invasão de linfática. Muitas vezes, se você faz uma ressecção mais profunda, se tem linfonodo ou não. Então isso é mais importante, sim, nos nossos pacientes, ter esses detalhes, essas informações, para definir se o paciente está curado, apenas com a ressecção, ou se eu preciso encaminhar para um tratamento cirúrgico. Então, se ele tem lá uma chance de 12% de invasão linfonodal, eu encaminharia para o paciente cirúrgico. A não ser se o paciente já com a idade avançada,
É o que eu falei, cada paciente eu tenho que escolher uma forma de tratar. Bom, Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tá, vai lá, Paulo, vai primeiro, Paulo. Não, o que eu ia falar é o seguinte, então, 2021, tá, nos tumores invasivos, e que pode, eventualmente, haver a necessidade de uma intervenção cirúrgica, com todos os recursos que nós temos hoje, ressonância magnética, PET-CT, ecoendoscopia, bom, esses são os mais importantes. A gente tem que lembrar que a gente não consegue estadiar direito essas lesões. Então, muitas lesões que a gente trata, a gente está subtratando ou supertratando, tanto o endoscopista como o cirurgião. Então, ainda é triste, nós não temos essa certeza, essa tranquilidade de dizer que nós estamos acertando todas as vezes, nós vamos errar algumas vezes mesmo. Como o Ramon disse, eu concordo, o patologista, a informação do patologista é fundamental. E quando a gente trabalha num pequeno centro em que o patologista não é especializado, muitas vezes o Ramon falou uma coisa muito importante, a gente deve pedir uma revisão de lâmina, não por descrer de quem fez, mas que realmente é diferente um cara que só trabalha com patologia digestiva de um cara que faz patologia geral, tá? Principalmente nas lesões coloretais. Então, lembrar que a gente tem uma limitação muito grande no estadiamento dessas lesões. Tá? O que eu te perguntei, Cláudio, em relação às lesões que você disse que você acha que tem um comportamento biológico mais agressivo, é se você modificava o segmento desses doentes. Você falou 3 meses, talvez num adenocarcinoma, né, intramucoso, já numa displasia de 6 meses a 1 ano. Mas e a parte genética, você tem explorado isso? Olha, então, a parte genética eu acho que é a nossa próxima fronteira, né, Paulo? Eu acho que já está ocorrendo vários avanços nesse sentido, né? A prevenção, de acordo com o mapeamento genético, e o câncer coloretal, em muitas situações, ele tem ações genéticas muito claras, né? A gente ainda não sabe exatamente quais são. Algumas a gente conhece, mas nem todas. Então, eu acho que cada vez mais, cada paciente nos Estados Unidos tem centros, cada paciente que tem câncer já encaminha para um avaliamento genético, para acompanhamento genético. E eu acho que isso aí vai ser a próxima fronteira que nós vamos seguir. O ponto que eu queria mencionar antes é o seguinte: a dissecção da submucosa, eu sempre achei ela muito artesanal, que exige muita habilidade manual. Eu sempre bati muito nesse ponto. E até por isso eu queria também ver o Fernando Eduardo, que está mais nessa área avançada também. E já tem alguns centros fazendo a dissecção da submucosa robótica. E isso é um avanço enorme para a nossa especialidade. No momento em que a gente colocar a cirurgia robótica, fazer a dissecção da submucosa, nós vamos ter ainda mais precisão e um procedimento mais rápido. O Ramon falou ali que a TEL era de 30 minutos, isso aí é uma coisa bastante interessante, né? E realmente ela ia tomando várias horas, uma dissecção grande, é muito difícil para nós aqui no Ocidente fazer isso, e o avanço na área da robótica eu vejo com muito bons olhos, e creio que esse caminho vai ser também a nossa próxima fronteira. Eu vejo como a cirurgia robótica no polo de SD robótica e o relacionamento com as alterações genéticas da nossa própria fronteira aí a seguir. Só para complementar um pouquinho, então assim, falando da robótica, então assim, hoje em dia, assim, alguns pacientes realmente a gente também faz a ressecção transanal endoscópica com o robô, tá? E a gente que tem experiência muito em fazer a ressecção transanal, então a gente usa um dispositivo descartável, conecta os braços robóticos, a ótica robótica, tem até aquela visão em 3 dimensões do robô, o robô é uma visão 3D e com maior precisão. Então eu consigo realmente fazer essas ressecções também com robótica transanal, tá? Não é endoscópio, a gente não tem ainda no Brasil ainda disponível pela Anvisa o uso do endoscópico com o robô, mas hoje a gente faz essa ressecção transanal com o uso do robô, sim, e a gente consegue uma precisão nos movimentos. Parece que a gente está bem delicado realmente os movimentos, então mais preciso em relação ao TEL convencional também. Está sem voz, Edu. Queria só fazer um comentário sobre a questão robótica. Nós estamos fazendo aqui no HC um protocolo que eu estou responsável por ele, de uma empresa chamada Dailumen, que ele tem uma plataforma robótica. Ainda não é bem um robô, ele é uma plataforma. E isso facilita com que você consiga trabalhar levantando a lesão, cortando embaixo, a semelhança do que um pouco mais para frente a robótica vai permitir. É bastante interessante. Existem algumas limitações do equipamento que vão melhorar agora com o passar do tempo,
mas o que a gente ganhou foi duas coisas. A gente consegue tirar uma margem um pouquinho maior e a gente consegue fazer o procedimento num tempo bastante curto. Transverso, que é uma região que eu tenho uma dificuldade de fazer a dissecção, com esse dispositivo me parece ser até mais fácil do que com a técnica convencional. Então, eu acho que no futuro a robótica ela vai ocupar um espaço. Seguramente nem todo mundo terá indicação, mas nesse grupo que a gente está aqui discutindo, de displasia de alto grau, restrito à mucosa, lesões de crescimento lateral, eu acho que vai ser um bom caminho. Era só um depoimento só. Paulo? Então, eu queria fazer um último comentário, que nós estamos nos últimos minutos, que é em relação justamente à invasão, né, que eu falei primeiro, eu tinha pensado em a gente ir aos pouquinhos. Então, lembrar que o câncer invasivo, né, no cólon, é aquele que ultrapassa a musculares da mucosa, que a gente falou agora há pouco do câncer restrito à mucosa. Então, quando ele ultrapassa a musculares da mucosa, ele pode eventualmente atingir um vaso, né, seja ele uma vênula, uma arteríola ou um linfático, e com isso ele pode causar uma metástase, né? Como ele também pode ter a projeção de células, como a gente falou no brotamento, tá? Mesmo com tudo isso, né, se a gente levar em consideração trabalhos de grandes centros analisando os T1s, né, aqueles tumores que já eram invasivos e que foram ressecados endoscopicamente quando bem indicados, a chance de uma doença linfonodal ainda é baixa, em torno de 10% a 15%. Ah, mas isso é muito alto. Não, não é muito alto. A gente sabe que isso não é muito alto. Em outros órgãos, as taxas são muito maiores. E muitas vezes a gente está lidando com um paciente, né, que tem outras comorbidades, como disse o Ramon, né, idade, localização da lesão, como disse várias vezes o Cláudio, pode ser uma lesão no reto, o cara não quer um estoma permanente, tá? Então, eu acho que, nesse momento, é muito importante a gente pensar em todas as possibilidades e discutir isso bastante com o paciente. Porque a gente está vendo, por exemplo, algumas modalidades, principalmente nos tumores de reto, que estão deixando a cirurgia de lado, que é o watch and wait, por exemplo, né? Que a gente tem praticado em alguns tumores precoces do cólon. Hoje já existem até alguns grupos usando para tumores mais avançados. Eu não sou muito simpatizante disso, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada. Então, eu acho que todas essas coisas têm que ser discutidas e ponderadas com o paciente para a gente chegar num acordo. Há pouco tempo eu estive lá no Rio Grande do Sul, o Cláudio me convidou para fazer uma discussão de um caso lá de uma paciente jovem, etc, etc. Então, eu até acabei enveredando numa discussão que não era exatamente o que eu queria fazer, mas por conta da paciente ter se recusado a um determinado tipo de tratamento que a gente sabia que era o melhor para ela. Então, aí depois a gente tinha que inventar alguma coisa, tirar um coelho da cartola. Fica difícil, né? Então, eu acho que a gente, enquanto orientadores, nem que a gente tenha que pedir ajuda de um colega, uma outra opinião, a gente deve ser incisivo sempre o que é o melhor tratamento para cada indivíduo, para justamente depois não ter que inventar tratamentos que são pouco efetivos e cujo resultado final acaba deixando a desejar, né? Então, eu acho que sejamos cirurgiões, sejamos endoscopistas, sejamos os dois, é importante a gente sempre estar no equilíbrio para que a gente consiga chegar à melhor solução para cada paciente. Agora faltam só 4 minutos, eu vou pedir para o Cláudio entrar nessa discussão do Paulo de uma maneira bastante objetiva e pensar final para mim ouvir o Ramon da mesma forma. Por favor, Cláudio. Ok, Eduardo. Então, eu acho que esse ponto é importante para a gente deixar muito no resumo, né? O tratamento da lesão coloretal precoce deve ser individualizado. Individualizado no sentido da pessoa, das características das pessoas, comorbidades, idade e etc. E individualizado dependendo de se é colo direito e se é o reto. Nós não podemos colocar todo mundo embaixo do mesmo umbrella, embaixo do mesmo guarda-chuva. Cada caso tem as suas características e, a partir dessas características, deve-se escolher o melhor tratamento para esse paciente. Nós não podemos generalizar no colo, porque o reto tem as suas características, o colo direito tem as suas características e os pacientes próprios têm as suas características. Então, individualização do indivíduo e individualização do local da lesão para decidir o melhor tratamento.
Obrigado. Ramon, por favor. Exato, acho que é o que eu falei, a mensagem final que eu deixei para todos é exatamente, o tratamento para cada paciente é igual o golfe, cada jogada você usa um taco para jogar, então é a mesma coisa para o câncer, cada paciente você tem um tratamento, e o tratamento é multidisciplinar, tá? Eu não sou cirurgião, vou cuidar do meu paciente, só eu resolvo, não. Eu preciso do meu endoscopista, eu preciso do meu patologista, eu preciso do meu oncologista, então é um time multidisciplinar. Se eu quero o melhor resultado do meu paciente, eu tenho que trabalhar com a equipe multidisciplinar. E queria aproveitar e agradecer a Sobed mais uma vez, a Eduardo, o Paulo, o Cláudio, pelo convite de estar com vocês aqui hoje. Para mim foi um prazer enorme. E falando de uma coisa que eu sempre gosto, que é tratamento de câncer coloretal. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer muito a participação de vocês três. É muito fácil fazer um bate-bola desse, tendo craques como vocês. Ver a posição espetacular do Paulo fazendo a condução, ficando bem no centro mesmo, uma vez que ele joga dos dois lados do time. Esse é um perfeito juiz, né? Que ele sabe que caminho que ele vai, e ter toda a experiência do Ramon, muito bacana. Foi um prazer poder ter você conosco, e a mesma coisa o Cláudio, que sempre brilha nas apresentações que faz. Eu queria fazer alguns agradecimentos e queria lembrar os colegas, agora nessa sexta-feira, sob coordenação do Dr. Lix Alfredo Reis de Oliveira, a gente vai ter um programa da Sobed São Paulo, em que vai ter um primeiro módulo, que vai ser um curso de imagem avançada em endoscopia digestiva. Vai ser nessa sexta-feira, das 19 até as 20 horas e 20 minutos. E depois, no sábado, a gente vai ter a manhã inteira e à tarde também, de um curso em que nós vamos estar discutindo as indicações de uma colonoscopia, documentação, como é que faz a colonoscopia, unidade eletrocirúrgica, técnica de ressecção, vários vídeos editados de passo a passo, técnica de inserção, técnica de polipectomia, técnica de mucosectomia, técnica underwater, técnica de SD, limite da ressecção endoscópica, interpretação do anátomo patológico. Aí vamos ter cuidado sobre documentação, como é que deve ser feito, prevenção e tratamento de complicações. Enfim, a gente vai ter um curso bastante completo, que foi feito com bastante carinho dentro desse Março Azul, que é uma iniciativa simplesmente fantástica da Sobed Nacional. Veja a repercussão que isso está tendo, todos os canais de televisão, vários artistas fazendo inúmeros anúncios sobre esse evento, Cristo Redentor de cor azul, vários monumentos espalhados pelo Brasil. Isso é fruto de um trabalho de uma liderança muito grande do Ricardo Dib, associado a todo um projeto do Marcelo Averbach, que está lutando nisso há mais de um ano, tendo a coordenação da gerência da Silvia dentro da Sobed, também como da Gisele, também de tantos outros colegas que estão trabalhando firme nessa campanha. A gente gostaria de agradecer uma vez mais a TBR pela qualidade da transmissão, e eu gostaria de agradecer a todos que aqui participaram e dizer que nós passamos de 400 pessoas. Puxa vida, numa terça-feira, 1 hora, no horário das 8 às 20 horas, ter mais de 400 pessoas, isso é graças a gente ter convidado vocês três, que são craques e que atraem toda essa torcida para poder assistir esse clássico. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Muito obrigado. Eu quero saber onde é que vai ser a janta, já que nós vamos jantar agora. E em casa, Cláudio. Tudo de bom, um abraço. Tudo de bom.